Cheguei, Entrou! Agora Laís! deu Agora deu certo! certo. Coisa Deixa, eu- boa, deixa Fabiana. eu só me Seja muito organizar aqui. bem-vinda. Obrigada, Laís. Que luta, mas deu certo, né? É, deu certo. O que importa é isso. O importante é isso. E seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Para mim é um privilégio estar aqui. A Fabiana, ela está, no nosso canal oficial. E o que importa é que a live vai acontecer. E eu estou muito Isso. feliz, Fabi, primeiramente, de você estar conosco, e eu já agradeço a sua confiança. A Fabiana, ela finalizou, na verdade, está só aguardando o certificado O de certificado. especialista em neurociência cognitiva e comportamental pela The Neuro Academy. É a nossa embaixadora. E Fabiana, ela faz um trabalho lindíssimo, com um grupo de mulheres. Ela é terapeuta, ela é mentora de mulheres, ela é uma grande líder, que realmente utiliza, é, ela é ela é uma ponte, ela é usada, né, no bom sentido, mas ela utiliza o conhecimento, até porque ela é uma mulher que ela investe muito em conhecimento, em ambientes fortalecedores, para que ela possa cada vez mais fazer o que ela vem fazendo, de uma forma brilhante, com uma maestria, Fabiana. Então, assim, eu externo aqui, primeiro, agradeço imensamente, fico muito feliz de tê-la conosco. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, com o grupo intencionalmente, que eu fico feliz que está em peso aqui. Olha aí, Fabi é uma bênção em nossas vidas, a mentora sensacional. Por isso que a temática não poderia ser outra, que essa que a gente vai aprofundar, vai abordar aqui justamente. Ninguém muda sozinho. O que a neurociência diz sobre a força do ambiente? Sexta-feira passada a gente se conectou, né, Fabi? Só para Foi. conversar, alinhar esse momento. E, claro, deixei muito aberto para a Fabiana trazer ideias, até a gente construir junto esse momento aqui, mas eu disse a ela, eu não vejo outra temática poderosa para você abordar. Claro, poderia ser várias, mas eu acho que você é fruto do que a gente vai conversar aqui, Sim. pessoalmente, e também a forma como você atua, como você coloca em prática realmente, Fabiana, através do conteúdo de ciência que você busca. Mas você, além de você ter transformado a sua vida, você transforma a vida de muitas mulheres e que muitas estão aqui. Então, muito obrigada. A live vai começar, Vai vai começar. Agora acontecer, sim. e fique muito à vontade para você se apresentar. E aí você se apresenta e eu já trago aqui uma pergunta para a gente iniciar esse bate-papo, que é justamente, fale um pouco da sua trajetória, e o quanto você investir em neurociência, investir em conhecimento, sair do raso, como você me disse sexta-feira, que é algo que para você é um valor inegociável, justamente aprofundar o quanto isso fez diferença na sua vida e hoje faz, mas hoje é através do. Você já está transbordando. Uma coisa é, a gente no início a gente vai se enchendo, se preenchendo, mas hoje você transborda na vida de tantas mulheres. É com você. Obrigada, Laís. Obrigada pelo carinho. Você já me apresentou aí um pouquinho, né? Só quero acrescentar que eu sou filha amada de Deus, herdeira do maior amor que existe. Eu sou casada há 21 anos, tenho dois filhos adolescentes. E como você falou, atuo como terapeuta, mentora de mulheres, né? Com muita alegria, sou uma das embaixadoras aqui da Denor Academy. E líder de um grupo maravilhoso de muitas mulheres relevantes que
estão aqui. Quero dar as boas-vindas para todas vocês, agradecer o carinho, a participação e a confiança. E falar desse tema, né, Laís, como você falou, faz parte da minha jornada pessoal, daquilo que eu tenho vivido. Quando a gente fala de mudança, mudar é complexo. Por quê? Porque envolve um órgão complexo que é o nosso cérebro. E a mudança não acontece apenas em uma única área, ela envolve várias áreas cerebrais, responsável pelas emoções, pela decisão, pela atenção, pela recompensa, por hábitos, enfim. E aí, eu fiz essa introdução para agora, né, trazer um pouco sobre a minha história, porque eu fui uma pessoa que eu sempre tentei mudar sozinha. Eu achava que eu conseguia mudar sozinha. E muitas vezes, o que que acontecia? Não era falta de força de vontade. Não era isso, pelo contrário. Mas eu não conseguia prosseguir, eu não conseguia avançar. Por quê? Eu sempre voltava para velhos hábitos, para velhos padrões de comportamento. E eu comecei a entender o quanto o ambiente interferia no meu processo de transformação. E sempre gostei muito de estudar, eu queria entender um pouco mais sobre aquilo que eu estava vivendo. E eu comecei a entender que todas as minhas dificuldades, todas as minhas travas, elas tinham uma raiz. E essa raiz vinha de traumas emocionais. E eu trouxe aqui, né, como um bom conforme, algumas definições de trauma que eu gosto. Bessel van der Kolk fala que o trauma é especificamente um evento que sobrecarrega o sistema nervoso, alterando a maneira como processamos nossas memórias. Peter Levine fala que é um bloqueio no processo de desenvolvimento. E o Dr. Braz Gondim, um médico psiquiatra brasileiro, especialista em trauma emocional, ele fala que é uma experiência emocional negativa que nos priva de evoluirmos de forma saudável. Ela é um obstáculo para o nosso potencial e a nossa identidade. Não se trata apenas de uma história ou um enredo difícil, mas de uma cadeia psíquica e neurofisiológica complexa, influenciando reações. É o domínio de uma expressão emocional negativa que tende a definir nosso comportamento. E por que eu estou falando de trauma? Porque eu vivi certas experiências, eu ouvi, eu senti de forma repetida e por impacto emocional, algumas experiências negativas ao longo da minha história no meu ambiente familiar. E hoje a gente sabe a importância da infância no processo de desenvolvimento de uma criança. E o cérebro da criança está ali em pleno desenvolvimento. Então, a família, que deveria ser um local seguro, para mim, não foi dessa forma. E um estudo publicado no Jornal da Unicamp fala que 75% dos transtornos mentais adultos têm origem na infância. E eu vivi num ambiente de briga, de traição, de alcoolismo, de violência verbal, de violência física, e isso trouxe várias consequências na minha vida, em vários aspectos da minha vida. E ao longo da vida, todos nós passamos em algum momento por uma situação que causa dor. Sim. E que causa sofrimento. Só que, ao longo da minha trajetória, eu fui entendendo, né, com a ajuda de Deus, com a ajuda de ferramentas, de estratégias, de pessoas e de ambientes, que a cura ela é possível. E as experiências do passado, elas não precisam determinar o nosso futuro. Tudo que eu vivi impactou, sim, na minha vida adulta e especialmente no meu lar. Meu lar sofreu com uma mulher sobrecarregada. E quando eu já não conseguia mais, quando eu entendi que eu já não tinha mais força, eu precisei de buscar ajuda. Busquei ajuda terapêutica, médica, pastoral. Eu busquei conhecimento, livros, cursos. E todo esse fruto dessa dedicação tem trazido muitos frutos na minha vida, na minha família. Né? Falo que hoje, com muita alegria, a minha família ela é referência para muitas pessoas. E o ambiente da minha casa mudou com o meu processo de transformação. A minha casa mudou. Aqui no caso, a casa, respondendo até uma dúvida, era o ambiente. E o que é a ambiência? A ambiência ela é mais complexo porque envolve aquilo que nós sentimos naquele ambiente, aquilo que nós interpretamos naquele ambiente e nos registros que a gente faz. E quando a gente fala sentir, interpretar, registrar, nós estamos falando do cérebro.
né? O Exatamente. cérebro tem um papel importante aí, né, nessa questão da ambiência. Então, na ambiência de uma casa pode ter amor, paz, acolhimento, carinho. E no meu caso não foi assim, né? Havia muita briga, eu vivia com medo, com crítica, eu tinha medo das pessoas, eu me isolava, eu tinha medo de falar, eu me escondia, né? Tem casas que tem muita comparação. Isso tudo é disfuncional. E por muito tempo, Laís, eu cresci achando que mudar não era possível. Até que, né, através da neurociência, eu entendi o conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro aprender, reaprender, desaprender, e mudou essa crença em mim de que mudança era difícil. Mudar é possível, desde que eu tenha os estímulos certos, esteja no ambiente certo, com as pessoas certas. E a neuroplasticidade, ela é influenciada pelo ambiente e por tudo que nós repetimos. Sim, E no meu caso, foram muitas mudanças. Alguns valores importantes para mim são Deus, família. Mas o servir e o conhecimento também são valores importantes para mim. Então, nessa busca de transformação, quando eu entendi que era possível mudar, eu comecei a buscar conhecimento. Afinal de contas, eu queria servir, mas com excelência, com conhecimento que não fosse raso, né? Como a gente conversou. sim. Então, eu comecei a fazer muitos cursos. Fazia cursos, fazia cursos, fazia cursos. E só que eu não conseguia colocar em prática. Racionalmente, eu sabia o que precisava ser feito. Mas, pelas minhas emoções, eu não conseguia sair daquele lugar. Até que eu comecei a entender que ninguém muda sozinho. E eu precisava de algo além. E aí, certo dia, eu numa palestra com o Dr. André Davim, eu comecei a me apaixonar pela neurociência, né? E a frase dele, o cérebro é treinável, aquilo assim, saltou no meu coração, pulsou no meu coração. E se o cérebro é treinável, eu quero passar por esse processo. Eu quero aprender as bases biológicas do comportamento. Eu quero aprofundar, para que eu possa até mesmo ajudar outras pessoas de forma mais profunda, não falando de mim mesmo, mas sempre pautado num conhecimento de alto valor. E aí, eu me matriculei na primeira pós que ele coordenava. E foi uma experiência maravilhosa. Nessa época, não só a pós, mas eu participei do método MAC com você Foi. também. Isso foi depois, depois do início da pandemia, né? Sua primeira turma do MAC foi qual ano? Foi. Eu comecei com Emagreça Mulher. Esse MAC que a Fabiana tá trazendo foi bem interessante porque ela conheceu primeiro meu esposo Sim, e em seguida começou a me acompanhar e eu lancei a primeira turma do MAC. Eu lancei, Fabiana, em 2021. então foi isso, Eu foi estava 2021. eu tava grávida de João Vitor. Eu nem sabia que eu estava grávida, na verdade, quando eu lancei. É, e foi tão interessante que quando o Fabiana entrou na nossa pós, e aí eu fui, em algum momento eu fui falar com ela, e quando eu coloquei o celular, o contato, Um contato. tanto é que no meu celular, é, você ainda está como Fabiana Fernandes Mac. Eu disse, meu Deus, Fabiana fez a minha mentoria. E até você trouxe, né, essa questão que você, a questão do falar, que você, e você já falou isso para mim, Sim. que, Laís, você, nas suas, tinha alguns encontros ao vivo e você compartilhou comigo que na época você nem abria a Não câmera, nem abria, me abria o sentia microfone. Olha desconfortável, só. né? Ainda tinha muitas crenças. Então, nesse período, Laís, que eu comecei a buscar mentores. Teve você, teve Carol Fortaleza, que me ensinou, né, a formação de Querida. mentoras, que é Uhum. uma querida também. Sim. E ali eu já estava tendo acesso ao conteúdo da neurociência. E eu queria entender tanto sobre tudo que eu estava vivendo, os processos, que também eu estudei a psicanálise nessa época. E é aí que eu comecei a me conectar com outras alunas, com outras profissionais. E como é importante também, na Laís, os mentores.
Sem dúvida. facilitam a nossa jornada. Os mentores, eu falo, trazem direção, alinhamento, feedback. Então, a gente sai de um ponto A para um ponto B com uma velocidade muito maior, com mais clareza, sabendo o que a gente quer, né? Carregando os nossos valores, enfim. Então, ali, depois que eu fiz o curso de psicanálise, eu comecei a me conectar com várias mulheres. E eu comecei a perceber que eu já tinha um conhecimento que não podia parar em mim. Áreas da minha vida já tinham sido transformadas. Por exemplo, você fez a diferença na minha vida, na minha saúde, nos meus hábitos, na consciência que eu tinha sobre o que era saúde, sobre alimentação naquele período. As aulas da pós já tinham trabalhado vários aspectos na minha vida. E aí, quando eu entendi que eu tinha um conhecimento que poderia ser relevante para a vida de outras mulheres, eu decidi criar um grupo, né, uma comunidade linda, e início de 2024 nasceu o Intencionalmente. E é um ambiente muito especial, é um grupo muito especial, cheia de mulheres relevantes que fazem parte da minha história, que me dão o privilégio também de fazer parte da história delas. E lá eu falo que lá é um ambiente seguro, onde nós podemos ser quem nós somos, sem máscaras, onde nós crescemos, onde há respeito, onde há pertencimento, onde há mudança de mentalidade e onde diariamente elas são desafiadas. E é lindo ver o processo de transformação, de mudança de mentalidade, de crenças e os frutos que nós temos vivido juntas como comunidade, assim, são diversos, desde na vida profissional, financeira, familiar, nas emoções. Então, a gente juntas nessa comunidade tão especial, que nós temos várias mulheres aqui, temos vivido, assim, uma jornada linda de transformação. Quer falar alguma coisa ou posso continuar? Pode continuar. O que eu vou só abrir um parêntese aqui. Eu até anotei para não esquecer, para não interromper, mas para não esquecer, quando você fala a questão da infância, né? Tem uma frase de Lia Luft que eu li e nunca mais me esqueci. Quando eu engravidei de João Vitor, eu comecei a ler mais, né, sobre o processo de desenvolvimento, justamente porque eu sei o quanto desde a época gestacional, a gente, como mãe, né, como pai, como família, a gente já está impactando o ambiente e a ambiência Sim. Desse serzinho que está sendo, né, gerado em nosso ventre. E essa frase de Lia Luft eu deixo aqui, que ela diz o seguinte: a infância é um chão que pisamos a vida toda. E é exatamente isso que você começou a falar aqui no início da nossa live. Que muitas experiências passamos na nossa infância. Muitas a gente lembra, outras a gente não lembra claramente. Sim, sim. A gente carrega o sentimento. Às vezes, por exemplo, é uma mãe, é uma mulher que por algum motivo, e aqui não estou trazendo culpa, tá? Não estou Sim, trazendo sim, culpa, estou trazendo consciência. sim, É uma mulher que por vários motivos rejeitou uma criança que estava, né, desenvolvendo, crescendo dentro dela. Esse feto que hoje está, às vezes, numa fase adulta, não necessariamente ouviu algo de rejeição propriamente dito, mas sentiu. ele sentiu isso mesmo. Mas sentiu. E às vezes a gente não entende que, como na fase adulta, às vezes a pessoa diz assim: eu não sei por que eu sou assim. Eu nunca fui rejeitada. Ou eu nunca me cobraram. Não diretamente. Não que você tenha entendido. Às vezes, como a Fabiana trouxe, o ambiente em que essa criança nasce, essa criança ela se desenvolve, além de ser um ambiente, vamos dizer assim, negativo nesse sentido, existe também toda a ambiência, que aí eu reforço o que a Fabiana trouxe, porque foi uma pergunta que deixaram lá
em nossa comunidade, na comunidade Sim, Neurociência Aplicada. E que a pergunta, e aí eu vou trazer aqui mais claramente a pergunta foi a seguinte, deixa eu ver que já tem tanta mensagem. Na prática, foi a Camila, na prática, qual a diferença entre ambiente e ambiência? E qual dos dois pesaria mais para o nosso desenvolvimento? Foi essa pergunta que a Fabiana ela contextualizou aqui no início da live e ela trouxe justamente a questão da neuroplasticidade. Porque, e quando você trouxe a neuroplasticidade, Fabiana, você foi muito feliz trazendo isso, porque de fato é a grande ferramenta, vamos dizer assim, é, sim, que promove mudança e o porquê que a gente não precisa condenar os nossos resultados fruto de quem eu sou, de quem eu fui. Porque quando você falou isso, eu lembrei automaticamente fazer uma analogia aqui com a genética. Genética mais fatores ambientais, e isso, essa somatória, ela expressa um fenótipo, que pode ser um fenótipo comportamental. Do mesmo jeito que a gente tem fenótipo físico, cor do cabelo, cor dos olhos, que eu herdo de papai e de mamãe, existe também a questão comportamental. sim, E do mesmo jeito como você trouxe, quem disse que você conviveu, aquilo ali foi ensinado para você das mais diversas formas, sim. falando, sentindo, né? Quem disse que você não poderia hoje, além de transformar o seu contexto, você ainda ser fonte, você ser uma pessoa que também ajuda a promover mudanças na vida de tantas mulheres através do trabalho que você faz. Sim, Então, é a mesma coisa da genética. A genética eu não mudo, ok, mas eu não vou ser. A genética não é destino. Eu não vou ser condenada a desenvolver determinadas doenças, ou se eu convivi durante anos em um ambiente em que é, é cheio de mentiras, quem disse que eu também preciso ser uma pessoa que mente? exatamente. Né? Então, eu reforço aqui a questão da diferença entre ambiente e ambiência. Muitas vezes a gente viaja, muda de cidade, muda de país, ou seja, você está mudando o ambiente, concorda? Sim, sim. Mas não necessariamente você está mudando a ambiência. Ambiência, exatamente. E aí, para você, Fabiana, qual dos dois pesaria mais para o nosso desenvolvimento? Ou se é que algum dos dois pesaria? Ou se é uma união? O que é que você acha? Não achismo, mas baseado no que você estuda e baseado no que você pratica e também na sua área de atuação. Eu acredito que, né, os dois têm a sua importância, mas eu acho, na minha opinião, a ambiência ela tem um peso um pouquinho maior, né, pela complexidade dela, por envolver os sentimentos, envolver pensamentos, envolver a forma que a gente interpreta aquele ambiente. Às vezes um gatilho pode ser acionado em certos ambientes, e a minha resposta àquele gatilho também, a forma como acontecem os registros, né? Quando você falou, Laís, eu lembrei de uma coisa que eu sempre compartilhei com as mulheres do grupo, relacionado a uma experiência. A vida inteira eu ouvi que eu era bicho do mato. Então, todos os ambientes que eu frequentava, eu me via como bicho do mato. Eu pensava como bicho do mato. Eu sentia como bicho do mato. E aos poucos eu fui vendo que aquela crença limitante estava me limitando, impedindo que eu cumprisse o meu propósito. Como que um bicho do mato vai impactar vidas? E o que que mudou? E por muito tempo, assim, na adolescência, início da minha vida adulta, eu ainda estava em ambientes que reforçavam essa crença. E assim, às vezes até hoje as pessoas falam, mas o que que mudou? O significado que eu dou para isso. Então hoje eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor,
Eu paguei um preço pela transformação. Hoje eu olho para certas situações na minha vida que às vezes eu estou no mesmo ambiente, mas o meu sentimento muda. Por isso que eu acho que a ambiência também é super importante, tem um peso um pouco maior. A forma que eu reajo, né, as minhas estratégias de regulação emocional mudaram. E hoje, com mais maturidade, eu consigo saber onde eu quero estar. Eu sei me posicionar. Eu estabeleço limites, que são importantes também. E eu tenho vivido uma grande assim, jornada de transformação. Perfeito. Inclusive, né, dentro da nossa pós, a gente tem uma disciplina que é com a professora Ana Carolina, em que a gente, ela, né, aprofunda esse assunto, neuroplasticidade. Que neuroplasticidade a gente não traz só nesse contexto que estamos falando, no sentido de mudanças. Mas a neuroplasticidade, ela é estudada, ela é aprofundada, inclusive em doenças neurodegenerativas, Sim, como o Parkinson, por exemplo, quais são as sim, atividades, pensando em prevenção, pensando em tratamento, que realmente essas atividades, essas ações fazem com que a gente utilize, a gente treine o nosso cérebro, que foi justamente isso que você trouxe, né? Que foi algo que ele impactou, que André, essa frase essa bandeira que André levanta, que o cérebro é treinável, justamente graças à neuroplasticidade. Justamente porque o nosso cérebro ele tem sim a capacidade de mudar, ele tem a capacidade de se adaptar de acordo com os estímulos que nós damos. E sim, aí, Fábio, eu vou uma camada mais profunda. Ambiente, ok, ambiência, que é como você trouxe, de uma forma didática, quando eu li essa pergunta, me veio o seguinte, que ambiente é o contexto que nós estamos hoje, vamos dizer assim, sim, que a gente sim, está inserido. Espaço físico, sim. as pessoas com quem a gente mais convive, culturas Cultura, que a gente lida, que a gente tem contato, sejam cultura, hábitos, hábitos, exatamente, cultura empresarial, por exemplo, o ambiente que você trabalha, enfim. Já a ambiência é justamente isso que você trouxe, e aí, quando eu li essa pergunta, veio mais ou menos assim, de forma muito didática, tá? Ambiente é o contexto, a ambiência é a experiência. É sim, algo que vai além, é algo que eu posso estar até no mesmo ambiente que você, por exemplo. Mas muitas. Porque também existe um ambiente interno. Como é que está esse ambiente interno? Então, às vezes, eu estou recebendo o mesmo estímulo que você, por exemplo, Fabi. Mas o meu sentir, o meu. O que realmente eu tô recebendo, seja ouvindo, seja lendo, ele é diferente, ele pode ser diferente do que é para você, do que é para Andréia, do que é para Poliana. Por quê? Porque existe também um ambiente interno. sim. E aí vem, que é fruto justamente de tudo isso que você trouxe aí no início da live. Fruto das nossas experiências de vida, algumas com traumas, outras não. Por isso que André, ele sempre fala assim, o que é empatia? Geralmente as Vai muito pessoas... além, né, de se colocar no Isso, lugar do outro. exatamente. É sentir como. Quando não existe o aprofundamento do que é empatia, a primeira coisa que a pessoa vem na cabeça é o quê? Se colocar no lugar do outro. Concorda? Sim. Mas se eu nunca passei por aquela experiência, como eu vou me colocar? Como? É, exatamente. Se eu nunca passei por uma experiência traumática, como, por exemplo, uma violência, é, uma violência verbal, uma violência sexual, Sim. ou, ou eu nunca fui, a palavra fugiu aqui, que, que eu até falei quando a gente está. Quando a mãe rejeita. Se eu nunca fui Rejeição. rejeitada, como eu vou entender? Como eu vou me colocar Colocar no no lugar de uma lugar do pessoa que outro? passou por uma rejeição, né? Eu não tenho como, porque é sobre sentimento. Eu posso ter compaixão. Eu posso querer.
entender cognitivamente o que esse fato pode biologicamente mudar naquela pessoa e ajudá-la. Mas me colocar no lugar do outro, Realmente. então É empatia vai além disso. isso. Não é sobre isso, não é sobre se colocar no lugar do outro. Porque tem situações, gente, que eu não vou saber exatamente o que a pessoa está sentindo. Por isso que Sim. eu costumo dizer assim, sentimento é sentimento. E quando eu digo isso, claro, é óbvio, né, Laís? Sentimento é sentimento. Mas quando eu trago isso, exatamente, rejeitada. Obrigada, Cris. É que na hora fugiu a palavra. E quando eu trago isso é porque é o seguinte. Às vezes a gente diz assim, ah, mas o que eu tô sentindo é besteira. Não, não vou falar não, porque é besteira. Não, não é besteira. Se você sentir isso, vamos entender. De acordo com o ambiente que você Sim. estava, a situação que você foi posta, o porquê que você sentiu isso. E entender também o que está sentindo, né? É, Parar e tentar entender. As exatamente. respostas corporais também, porque também o corpo manda informação para o nosso cérebro. Exatamente. E é bem Exatamente. importante. Às vezes, nas minhas conexões com as mulheres, às vezes elas me perguntam, elas querem uma pergunta, uma resposta para alguns dilemas, e eu normalmente eu faço perguntas. Por quê? Eu sempre falo, porque elas são especialistas naquilo que elas estão vivendo. Eu poderia falar algo, mas as experiências são diferentes, a visão é diferente, as reações são diferentes, as respostas vão ser diferentes. Elas ficam falando assim, Laís, a Fabi faz umas perguntas que deixam a gente até meio tonta, mas não é. É porque eu quero exercer esse local de empatia e ser simplesmente uma facilitadora, ajudar a mulher a encontrar as próprias respostas, afinal de contas, ela é especialista. Exatamente. E você falou da pós, Laís, e aí eu quero dar continuidade na minha linha do tempo aqui, porque em 2024 nasceu o Intencionalmente. Mas em 2025, eu de novo, em um ambiente, buscando conhecimento, assisti outra palestra do Dr. André. E aí, quando ele terminou de dar palestra, eu fiquei num canto lá assim, eu falei, ele vai passar por aqui, eu vou parar e eu vou perguntar. E aí eu consegui, parei, ele sempre muito atencioso, ele me deu toda a atenção, ficou uns 15 minutos tirando todas as minhas dúvidas. Eu já sabia que existia a pós. Já tinha acontecido o lançamento, mas eu não acompanhei tudo e aí eu queria entender, saber se tinha diferença de conteúdo e enfim, ele me explicou tudo e naquela hora eu decidi, eu quero. Eu preciso, né, me aprofundar um pouco mais. E assim como eu vejo o poder do ambiente na vida das mulheres que se conectam comigo, eu tenho experimentado também o poder do ambiente na minha trajetória da The Neuro Academy. Quem entra sabe, né? Inclusive, aqui do grupo, nós já somos 7 Laíses É, da ó, pós. você, Meire, Ana Paula, Maria dos Anjos, Marcela. Marcela, Agora recente entrou a Carla, Carla, é do da seu grupo, ai, que Inglaterra, maravilha. e a Vera, que até fez É, aniversário Vera, Vera ontem. Leme que estava aqui. Ah, é do seu Isso, grupo, que Vera. As olha duas só. já tomaram essa decisão também. E assim, eu não me canso de compartilhar, de falar os benefícios, de elogiar, de validar, não por bajulação, mas pelo esforço, pela o que a instituição é, o que ela representa na minha vida, né? Eu tenho vivido experiências maravilhosas. Tudo que eu tenho aprendido na The Neuro Academy, né, através da neurociência, através da vida dos professores que são maravilhosos, tem trazido mais profundidade científica para mim, não é aquele conteúdo raso, né? Eu estou sempre falando algo de neurociência para elas, estou sempre compartilhando, elas se interessam, tanto é que várias decidiram fazer a pós, outras ainda não conseguiram por não ter graduação. Tudo que eu tenho aprendido também tem trazido aplicação prática para minha rotina, para minha forma de gerenciar minhas emoções, pensamentos. Hoje,
Esse dia eu falei com uma pessoa que eu desenvolvi um hábito de questionar os meus pensamentos, para saber até que ponto aquilo faz sentido, porque às vezes é só um pensamento. E se ele ganha força, muitas vezes ele pode me voltar para aquele de onde eu saí, para lugares que me limitavam. Então, assim, de aplicação prática na minha vida, na minha família, hoje meu olhar sobre a ambiência do meu lar, sobre a nossa alimentação, sobre a nossa saúde, os nossos hábitos, tem trazido tantas mudanças nos meus relacionamentos também, tanto familiares quanto outras pessoas, na forma que eu lidero as mulheres também, tem trazido muitos impactos, muitos ganhos em relação a isso, e o ambiente da The Neuro Academy tem me impulsionado a crescer. Crescer como eu nunca cresci antes. E eu sou muito grata a vocês. Tem mudado a minha forma de pensar, de sentir, de agir. Tudo isso tem sido ampliado. Hoje eu não olho para problema como um simples problema. Eu busco a solução, eu busco o aprendizado, eu busco novas possibilidades. E o meu avanço tem aberto espaço também para várias outras mulheres. Né? Várias mulheres já têm os seus grupos, já têm compartilhado, e eu sempre tenho incentivado elas a dar o melhor, não de forma perfeita, porque não existe perfeição, mas com excelência, com responsabilidade. Afinal de contas, são vidas que são colocadas nas nossas mãos. Né? Somos seres relacionais, então, independente se a pessoa trabalha, né? Aqui no caso tem muitas terapeutas, se é terapeuta ou não, ela vai lidar com pessoas. Sim. E como, né, eu tenho sido transformada em todos esses aspectos. E toda essa minha trajetória não para só no grupo, né? Esse ano eu compartilhei com você um outro avanço, algo que eu não imaginava viver, que foi a conferência que eu Sim. liderei. Né? Eu falo, essa conferência nasceu no coração de Deus. Mas toda essa minha jornada de transformação, de conhecimento, de um novo posicionamento, de- da convicção de quem eu sou mesmo, da minha identidade, dos meus valores, do meu propósito, me proporcionou organizar esse evento lindo. Então, nós fizemos aqui na região metropolitana um evento para mulheres. Foram 170 mulheres de 16 estados do país. Próximo ano eu vou estar com E vocês, viu? próximo ano, e em breve Laís também vai estar com a gente aqui no grupo Intencionalmente, no encontro ao vivo. E assim, o cuidado que eu tive, Laís, com o planejamento dessa conferência, é fruto de tudo que eu tenho aprendido com vocês. Eu Ou busquei, seja, você através do que você busca, sim, você trabalha com uma maestria e cuida de todos os detalhes do ambiente e da ambiência, para que exatamente. realmente ambiente e ambiência eles sejam coerentes com a transformação que você sabe que pode acontecer. Sim, Né? Acontecer e para que cada vez mais o que você aprende, que coloca em prática, dê frutos e sim, também todas essas mulheres que você tem a oportunidade de cruzar o caminho. Né? é E verdade. isso, Fabiana, que você trouxe, essa questão do questionar, do pensar sobre né, de refletir sobre os pensamentos, a ciência hoje, traz isso de uma forma cada vez mais profunda, que é justamente a metacognição. É você ter essa capacidade, o nosso cérebro ele tem a capacidade de monitorar, de avaliar os próprios pensamentos. Então, você meio que você vira como uma observadora do que você está sentindo, do que você está pensando, para você ter uma análise mais crítica daquilo, no sentido de se questionar mesmo. Se é Sim. real, se não é, se por que eu estou pensando isso? Esse Se tem outra forma de pensamento, pensar, né? exatamente. Esse pensamento, ele veio de onde? Qual foi o gatilho? Por quê? Porque eu me comporto de acordo com o que eu sinto e o que eu penso, não adianta. Sim. E muitas vezes, para mudar um comportamento, eu vou ter que ir para esse lugar. Eu vou ter que entender o porquê que eu
penso o que eu penso, por que que eu sinto o que eu estou sentindo, e focar na solução, como você trouxe, Sim, né? E focar na sim. solução. Focar na solução. Então, assim, aqui no primeiro bloco, né, da nossa live, você trouxe uma crença comum a muitas pessoas, que é o seguinte: mudar é sobre ter força de vontade. Sim. Não. Inclusive, tem um livro que diz que eu li, o livro é maravilhoso, o conteúdo, mas eu comprei, eu adquiri pelo título, que diz o seguinte: força de vontade não funciona. Uau! Foi a primeira vez que eu li mais profundo sobre o ambiente. Justamente por quê? Porque força de vontade não funciona. Força de vontade só funciona no início. Sim. Depois, se você não estiver em um ambiente que você trabalhe o pertencimento, como você trouxe, que você se sinta segura, que você realmente entenda o próximo passo da mudança, que você tenha mentores, como você é, uma mentora, que lhe questione, que faça você se perguntar, que faça você refletir. Por quê? Porque as respostas, todas as respostas estão dentro da gente. A verdade é essa. Exatamente. Só que muitas vezes a gente não quer se conectar, porque às vezes é um lugar que vai causar dor, que vai Sim, causar. Que vai. é um mecanismo de defesa, né? Isso. Exatamente, é um mecanismo de defesa. E foi a primeira vez que eu entendi o poder do ambiente. Porque força de vontade não funciona. Não. E a gente cresce dizendo, né? Você não muda porque você não tem força de vontade. Você não tem sucesso porque você não tem força de vontade. Você não faz mais dinheiro, por exemplo, não melhora a sua vida financeira porque não tem força de vontade. Não necessariamente. Quantas Não, eu pessoas você conhece, ou a quem está aqui nos acompanhando, ou até você mesma, sim. caramba, se questiona, caramba, eu trabalho tanto, força de vontade não falta. E por que que eu não mudo meus resultados? Porque eu ainda estou nesse lugar que eu não quero mais, por exemplo. E eu ainda trazia o pensamento, o diálogo interno. É difícil mudar, é difícil mudar, é difícil mudar. Eu tinha isso, né, de forma repetida. Eu falava para mim mesma, às vezes eu não expressava em palavras, mas eu falava para mim mesma. Uma É verdade difícil mudar, absoluta. como se fosse uma verdade absoluta. E hoje eu já entendo totalmente diferente. Quando nós estamos inseridas num ambiente seguro, há sim crescimento, há mudança de mentalidade, há novos hábitos. E tem sido maravilhoso. E Agora, uma coisa é certa. Olha aí, Michela botou uau, isso faz muito sentido. Uma coisa é certa. Eu sou uma pessoa, Fábio, que eu não costumo romantizar as coisas. Em que eu também sentido? não. Em que sentido? Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, é fácil. Não, gente, não é. É desafiador. É desafiador. É desafiador. Até porque você, aí a gente traz até a questão da neuroplasticidade. Até porque você, durante muitos anos, você fortaleceu um caminho. É como se todos os dias você saísse de casa e fosse para o seu ambiente de trabalho. Todos os dias, sei lá, durante 10 anos, 15 anos, você faz o mesmo Mesmo trajeto. trajeto. O mesmo trajeto. Você já conhece os buracos, você já conhece os sinais, você já conhece os semáforos, né? Você já Vai no conhece. automático, né, Laís? Não pensa. Não pensa. Exatamente. Às vezes Não até chega no pensa. lugar e fala assim, como que eu cheguei nesse lugar, né? É assim. Ou você tá tão exatamente no automático que sei lá, uma construção, e aí você olha e diz, isso aqui faz quanto tempo que tá aqui? Porque uma rota tão conhecida pelo seu cérebro que às vezes é incapaz de você observar as mudanças que existem no caminho. É verdade. A verdade é essa. Sim. Então, quantas vezes a gente está em um ambiente e que a gente sabe que aquele ambiente, ele é um ambiente, ou a gente se coloca no agir. Eu vou entrar, por exemplo, eu vou entrar no grupo intencionalmente da Fabiana. Eu vou fazer minha matrícula na pós-graduação. Só que você vem, e aí vem a questão da autorresponsabilidade, lógico. Sim. Você vem, mas você não vem aberta, no sentido
de, de por mais que você não concorde com determinadas coisas, e o concordar não é que você vá contra, mas é que você não conhece. Sim. O que você não conhece, você nunca viu. Eu nunca vi, por exemplo, eu não sei o que é ter uma rotina em que eu acorde por isso que eu sou fã de rituais. Em que sentido? Às vezes as pessoas dizem assim, Fabiana, Laís, você acorda muito cedo. Primeiro que eu sou diurna, isso aí é algo meu mesmo, né? Eu cresci vendo meus pais acordarem 4h, 4h30 da manhã, até porque aqui em Natal, Rio Grande do Norte, via de regra amanhece cedo, né? O sol ele nasce muito cedo, mas meus pais acordando para caminhar juntos, para fazer atividade física juntos. Então, para mim, acordar cedo é natural, é natural. Só que eu ancoro hoje, né? De acordo com tudo que eu já vivi, todo o conhecimento que também já acessei, todos os ambientes que eu já acessei, de pessoas que já chegaram, por exemplo, um lugar que eu ainda estou na jornada, que aí entra na questão do fortalecimento de hábitos, né? Na verdade, de determinadas ações e que com a repetição torna-se um hábito. E isso você leva para dentro do ambiente, da ambiência do seu grupo, né? Sim, sim, sim. Justamente para quê? Para fortalecer, gente, um novo caminho, para criar Exatamente. e fortalecer uma nova conexão. E a partir do momento que a gente cria uma nova conexão e a gente fortalece através de exercícios que, por exemplo, que Fabiana aplica, através de rotinas, através de uma leitura que eu faço todos os dias e que a gente lê o mesmo devocional, né? Fabiana Sim, trouxe sim, aqui na sexta-feira, eu disse, é esse mesmo que eu também leio. Então, isso não é do nada. sim, Não é do nada. Existe todo padrões neurologicamente corretos sim. e que a neurociência ela traz isso fortemente para que uma nova conexão ela seja feita e que você possa ao longo da jornada, por isso que a ambiência, o ambiente também é importante, você se conectar com pessoas que estejam na mesma frequência que a sua, Exatamente. E eu né? até te falei, compartilhei, né, Laís, que o nosso grupo, a nossa comunidade não é para qualquer pessoa. Porque tem pessoas que não querem pagar o preço da mudança. E dentro da nossa rotina, para quem não conhece, a gente começa os nossos encontros que acontecem de segunda a sexta às 5h50 da manhã. Então, e temos uma rotina. Dentro da rotina tem a parte da espiritualidade, que é a leitura do devocional. Temos os exercícios rotineiros aí para trabalhar a identidade, temos a gratidão, temos a profecia e o estudo de um livro. No momento nós estamos estudando Dar e Receber. Então, aconteceu até mesmo comigo. Quando você adquire alguns hábitos saudáveis na sua vida, outros hábitos são mais fáceis de serem adquiridos. Hoje em dia, por exemplo, quantas vezes eu penso assim, vou começar a fazer algo novo. Eu não espero segunda-feira para começar. Eu começo hoje, momento presente. A mudança ela acontece no momento presente. E hábitos e identidade têm tudo a ver. Nós somos o que nós fazemos repetidamente. Exatamente. Então, fica aí a reflexão, né, sobre para cada um olhar com sinceridade para quais têm sido os seus hábitos, porque a gente se torna aquilo que a gente faz repetidamente. É, E na nossa exatamente. comunidade tem, inclusive uma aqui falou, Laís, que é para você se preparar, que lá na conferência você vai receber muitos abraços, Ah, tá? e Estão te olha, esperando. eu como autêntica nordestina, eu amo abraçar, beijar, entendeu? Então você vai estar no ambiente certo. Eu sou dessas. É, e olha só, a Maiara, que Maiara também é da nossa turma da pós. Maiara trouxe, ó, é uma construção constante. A constância sempre foi a parte mais difícil para mim. Não é só para você, não, Maiara. É para todos nós. Por quê? Porque é com a constância que a gente consegue construir um novo caminho, uma nova rota, uma nova conexão, um novo hábito, através da constância.
Sim, O difícil não é fazer sucesso. O difícil não é ganhar ou fazer mais dinheiro, vamos dizer assim. O difícil não é montar uma comunidade. O desafio é a frequência. O desafio é a constância. É o dia a dia. Por quê? Porque é através disso que realmente você consegue adquirir novos hábitos. É igual à leitura. Quantas pessoas, e aí você que traz a leitura, né Fabi, na sua sim, comunidade? sim. Quantas pessoas, quantas mulheres nunca tinham lido um livro inteiro? Várias, várias, Certeza? várias. Esse ano a gente já concluiu, eu acho que estamos já no sétimo ou no oitavo, elas vão me ajudar aqui, livro. Mas Pois é. várias chegaram falando que em vários anos, assim, mais de 30 anos, nunca tinham lido um livro. Pois é. Olha só. E aí, é impossível? Não. Não. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou. Um dia desse eu estava conversando com o André sobre isso. A gente falando sobre resultados, tal, tal, tal. Eu dizendo assim: que eu não me acho uma pessoa inteligente, tá? Eu não me acho. Sabe qual uma que eu identifiquei, uma virtude minha no sentido de identidade, trabalhando a identidade? É o seguinte: eu sempre fui aquela criança, aquela adolescente, e aqui na fase adulta, que eu olho para determinada coisa que eu nunca fiz, ou algum conhecimento, alguma habilidade que eu preciso desenvolver e reforçar, e olho assim, ok, eu nunca fiz isso, mas se eu entendo que eu preciso, que faz parte da minha jornada, que faz parte do que eu quero construir, eu tenho a capacidade de aprender. Isso aí, Fábio, eu carrego a minha vida inteira. Eu me Então, vejo assim, nessa sua fala. pois é. Eu digo, tanto é que tem uma bonequinha que eu. Esses memezinhos, né? Que é uma bonequinha que ela faz assim, ela bota assim a mãozinha e diz assim: peraí, eu só preciso de um tempo para aprender. É isso. Sim, Porque o meu cérebro, o nosso cérebro, minha gente, é treinável. Tem capacidade de aprender qualquer habilidade nova, qualquer conceito novo, qualquer hábito novo. exatamente. Agora, eu não romantizo, lembra? Vai ser desafiador até o ponto que você realmente decidir que isso é importante para você aprender. E ponto final. E E ponto ponto final. final. E ponto final. Quer dizer, eu tenho que aprender isso, eu vou aprender isso. Isso aqui eu posso delegar, eu vou delegar. Isso aqui só a Laís que vai fazer, só a Fabiana. Como é que Fabiana, que servir, ela trouxe? Servir é Valor. um valor muito importante para ela. Ela passou uma vida inteira investindo em conhecimento, em ambientes, em mentores, tal, tal, tal. E ela queria servir, ela queria realmente colocar para fora absolutamente tudo que ela já tinha dentro dela para ajudar pessoas. Como é que ela vai fazer isso se ela não desenvolvesse Sim, a comunicação? Se ela não desenvolvesse, se ela não dissesse assim, eu vou abrir um grupo, eu vou abrir uma comunidade que eu vou conduzir, eu vou ser um instrumento de canal. transformação na vida dessas pessoas. O conhecimento ia morrer nela. Ia morrer. Ia morrer E nela. no meu caso, Laís, a cura ela foi acontecendo no movimento. Com certeza. E geralmente Fabi. O Olhe, movimento. quantas mulheres você já impactou? A mulher mais impactada é você. Sim, sim, Não adianta. Quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente serve com a nossa essência, a gente é curada todos os dias. todos os dias. Você só precisou curar algo lá no início para você fortalecer sua identidade e dizer: eu me coloco nesse lugar e me conduz. Porque o resto é com você, no sentido de pagar o preço da jornada, de investir em conhecimento. Fabiana, e junto com a Meire, elas vieram, a gente tem, gente. Por quê? Porque aqui na The Neuro Academy, como a Fabiana trouxe aí, a questão do ecossistema da The Neuro Academy, realmente a gente é muito preocupado em ambiente e ambiência.
Dentro da pós-graduação, a gente tem o Neurociência na Prática, que é uma imersão presencial que acontece aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e é exclusiva para os nossos alunos. Fabiana e Meire, elas vieram as 2 edições do ano Sim. passado. E virão a edição desse ano. Só A para edição a desse ano. data. Exatamente, a gente vai divulgar a data. E virão como tutoras aqui em Natal esse ano. E ela trouxe outros 7, né, no total, que você disse aí. Ana Paula 7. veio também, Maria dos Anjos veio. Então, assim, como não se transformar? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E uma coisa que fez muita diferença para mim, Laís, foram oportunidades. Eu sempre disse sim para as oportunidades. Por exemplo, né, eu não sou tão extrovertida, falante, mas, por exemplo, a live hoje é uma oportunidade para me desenvolver. Então, eu aproveito, eu não deixo as oportunidades passarem. Eu me preparo, eu estudo, eu faço o que precisa ser feito, eu busco ajuda, mas uma coisa que eu trago para minha vida, eu não perco as oportunidades. Pois é. Quantas pessoas, né, perdem a oportunidade? Não é falta de oportunidade. E muitas vezes a gente cria as As oportunidades. oportunidades. As oportunidades a gente pode criar. Como, Laís? Se conectando com determinadas pessoas. E não é sobre ser interesseira, não, tá, gente? Sim, É sobre ser intencional. De exatamente. acordo com os seus objetivos. Agora, você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Você tem que entender que aquela pessoa que, por exemplo, eu tenho vontade, um exemplo, eu tenho vontade de me conectar com a Fabiana, por exemplo. Entra no grupo dela. Paga uma mentoria com ela. Agenda como é que chama? Quando você está como terapeuta. Um Sessões, atendimento, um uma atendimento. sessão. Só vinha É, é. consulta, mas eu sei que não é consulta. Sim. Agenda um atendimento. Não, mas. Então fique aí, vendo a vida passar, Vivendo os mesmos vivendo os mesmos resultados, resultados. reclamando das mesmas coisas, entendeu? Porque a vida é assim, minha gente. A gente também constrói oportunidades. É, prova disso é a conferência, Laís. Eu nunca me imaginei organizando uma conferência, mas com conhecimento certo, com tudo que eu fui adquirido, com a minha mudança, com a minha trajetória, eu consegui planejar um evento maravilhoso, cheio de experiências, cheio de sinapses, cheio de vivências aí que trouxeram memórias maravilhosas para as mulheres. Exatamente. Aqui, quem me conhece sabe. Eu tenho essa frase, eu digo, eu só preciso de oportunidade. Só preciso da E oportunidade. quando ela não vem, eu crio. Porque a gente, Essa é olha, boa, eu vou levar para a vida. Quando a oportunidade não vem, nós temos que criar. a Quando ela não gente vem, eu crio. cria, a gente cria. Sabe por quê? Porque, veja, na Bíblia não tem a parábola lá, do negócio dos talentos. Tem, dos Pronto. talentos. Eu enxergo o seguinte: eu tenho o meu cérebro, você tem o seu, e a gente estamos conectadas aqui por Conectadas. mais 68, porque 69 sou eu e 70 é você, certo? Sim, Cérebros. Cada cérebro é uma semente, certo? É uma certo. semente. E que nós viemos ao mundo para dar bons frutos. Frutos. Bons frutos. Eu tenho essa responsabilidade de dar bons frutos. Responsabilidade. Isso mesmo. Não é Laís, você. Não, é uma Não é uma responsabilidade. escolha, é uma responsabilidade. Não é uma escolha, é uma responsabilidade. Eu encaro assim, como uma responsabilidade, certo? E eu também sou filha amada de Deus. Eu vim com talentos, com habilidades que são genuinamente minhas, assim como a Fabiana tem as Únicas, dela. né? Singulares. Isso não quer dizer que eu também não vá desenvolver outras, Sim. com certeza. Mas existe o que é da essência. A sua, a minha, a Aline está aqui. Olha aí, uma decisão, já estou criando. Parabéns, Aline. Crie mesmo, Andréia. Talvez a oportunidade que você procura esteja esperando pela sua coragem de criá-la. Exatamente, minha gente. Então, é você olhar para a sua vida
reconhecendo, e aí traz essa questão da identidade que Fabiana trouxe, reconhecendo os seus dons e talentos que foram lhe confiados. Sim. E eu não posso não dar frutos. Porque eu acho que isso é uma. Eu vou estar sendo ingrata, sabe? Eu vou estar sendo. É porque fugiu também a palavra, mas não é antes de ingrata. Já eu me lembro da palavra. Mas nós precisamos, agora, a gente precisa estar conectada com o nosso. Qual é o meu propósito? Se conecte com sua identidade. Se conecte com o Criador. E aí, Fabiana trabalha muito a questão da espiritualidade. E a neurociência, ela também, ela traz, hoje tem um braço da neurociência que estuda a neurociência A e a espiritualidade, espiritualidade. sim. Na pós mesmo, né? Artigos que trazem o impacto da espiritualidade Exatamente. nas nossas emoções, né? Para as pessoas que estão hospitalizadas, tem vários Isso. estudos nessa área. Exatamente. Hoje a espiritualidade, ela é utilizada, inclusive, para cura. Sim, Para cura. sim, Né? Como você mesma falou, na pós a gente trabalha isso, tem vários artigos científicos mostrando as evidências científicas justamente disso. Então, assim, a gente precisa primeiro se conectar, né, com quem nós somos, quais são os meus dons e talentos. porque, na verdade, Laís, as pessoas às vezes querem encontrar o propósito sem percorrer essa trajetória de se conectar, né? Com quem nós somos, a nossa verdadeira identidade, os nossos dons e os nossos talentos. E é natural, quando você sabe quem você é, nós somos achados pelo nosso propósito. Ele vem naturalmente. Exatamente. É porque as pessoas, elas às vezes, essa questão de propósito, elas começam a se questionar como se fosse algo que fosse muito distante, muito, sabe, muito mirabolante. Mas veja, vamos lá. Qual é o propósito de Laís? Eu não escolhi, eu fiz transição de carreira, não escolhi nutrição à toa. Porque um dia eu entendi que o meu propósito é nutrir vidas. E hoje eu nutro não só através da nutrição. Na verdade, antes mesmo de fazer nutrição, entender mais sobre essa ferramenta que é fantástica, né, de prevenção, de cura, enfim, com relação à nutrição, eu já nutria através de uma conversa, através de perguntas, através de não romantizar o processo e dizer Sim, assim, acorde para a vida. Às vezes é uma conversa que para o outro aparentemente é dura, mas é porque às vezes é o que a gente está precisando ouvir. é verdade. Então eu entendi que esse é o meu grande propósito. Entendeu? E aí eu faço isso das mais diversas formas. Assim como você também, Sim, né? sim, Por que você trabalha com mulheres? Por que intencionalmente, embora você inicialmente trabalha com mulheres, mas isso vai bem além, né? vai André, bem seu esposo, além. já entrou, já No tem o Intencionalmente Kids, né? Homens, tem o Kids, isso. Então Começou, e veja, aí é o poder da transformação na vida de uma mulher, né? Não para nela, hein? Isso se expande, impacta a sua própria casa, impacta outras pessoas. Então, exatamente, frutos aí do Intencionalmente é o Intencionalmente Homens e o Intencionalmente Kids, onde as crianças são estimuladas à leitura, né? Desde de pequenos a trabalhar a gratidão. É muito lindo os encontros kids, muito lindo, muito lindo. mas aí precisou de uma semente. Precisou E de uma essa semente tem um semente. nome, que é Fabiana Fernandes. Isso. Então começou em você, aí a gente volta lá para o início da live. Começou em você entender que você viveu em um lar disfuncional,
Sim, mas que você também entendeu que você não precisava perpetuar algo que um dia lhe foi ensinado. exatamente. Você entendeu que você precisava quebrar um ciclo que já, senão você estaria fazendo as mesmas coisas com que um dia você foi ensinada. Sim. Talvez eu nem estaria aqui, né? Porque uma certa fase na minha vida eu tive uma depressão profunda. Então, eu não estaria vivendo o meu processo se eu não tivesse passado por essa quebra de certos padrões de ciclos. Exatamente. Então, a cura, ela começou em você, Sim, né? Em você. E hoje você transborda. Hoje você, com muita alegria e gratidão a Deus. você aplica o que um dia você aplicou e que continua aplicando na sua vida, mas ensinando isso para outras mulheres que confiam em você, que através do seu grupo, do seu ambiente, do ambiente que você construiu, se sentem pertencentes, e o pertencimento é algo poderoso para que a gente continue naquele ambiente. Sim. Se sentem Pertencimento traz pertencentes, segurança, né? E o isso, nosso cérebro ele segurança. busca segurança e não ameaça. Tem ambientes que trazem ameaça, mas tem ambientes que trazem segurança. Exatamente, exatamente. Então, o que um dia começou com você, você disse sim para treinar o seu cérebro e você buscou ambientes, buscou ecossistemas, e um deles, né, é o nosso, a The Neuro Sim, Academy. E eu fico feliz demais, demais mesmo, com a sua confiança, e você também ter dito sim a ser embaixadora, né, do nosso ecossistema, e vem muita, muita coisa bacana, que nem eles sabem, viu, gente? Nem Fabiana sabe o que vem por aí, o que é que a gente está idealizando. Bastou do quê? Do sim. Do sim dela. Da oportunidade. A oportunidade foi dada e ela agarrou, e pode ter certeza que isso vai render muitos e muitos frutos. Que a gente às vezes nem tem noção. A verdade é essa, né? A gente nem tem noção. eu só me coloco, eu falo com Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, estou à disposição para viver o que Ele tem para mim e através de mim também. Exatamente. Fabi, e o quanto você tem investido, né, em ambiente, em conhecimento, o quanto você percebe? Você começou em que ano o seu grupo, por exemplo, em 24. 2024. Estamos em 2026, né? Sim, De 2024 para cá, o quanto você ter feito uma segunda pós-graduação em neurociência com a gente, o quanto você ter vivenciado, por exemplo, inclusive o neurociência na prática, o quanto isso agregou para o que você já acreditava, mas que você conseguiu aprofundar, que hoje você consegue aprofundar. são muitos aspectos, muitas coisas agregaram nessa minha jornada. Eu acho que desde a convicção da minha identidade, o conhecimento, Laís, eu era muito insegura, sentia medo como você, pensava, nossa, eu sempre achava que faltava algo, e à medida que eu tenho estudado, durante todo o curso, isso mudou em mim. Não que eu não precise buscar mais conhecimento, pelo contrário, né? Estou até começando uma nova graduação essa semana. Eu compartilhei com as mulheres do grupo essa decisão, mas 4 também tomaram a mesma decisão, Laís, e tem Foi mais 4 mesmo. iniciando a graduação. Então, eu acredito que o conhecimento ele trouxe mais segurança, ele me reposicionou dentro do meu propósito. Né? Claro que um conhecimento de alto valor, que agregou não só a minha vida, a minha família, mas a minha vida profissional. Hoje, por exemplo, a minha anamnese ela é diferente. A forma como eu conduzo os meus atendimentos é diferente. Era isso que eu ia A, perguntar. a Com forma. relação a você atuando como Sim, terapeuta, como, sim, né, trabalhando o conhecimento que você já tem de psicanálise.
Porque Sim, no seu grupo tem muitas psicanalistas também, né? tem, Muitas tem. psicanalistas acompanham você. O quanto aprofundar e fazer uma pós em neurociência, o quanto isso agregou você como terapeuta, sua anamnese. A condução dos atendimentos, as ferramentas que eu aplico também, a compreensão sobre o trauma também emocional. Hoje eu olho totalmente diferente para quando uma pessoa traz para mim uma situação traumática. E também, com a neuroplasticidade, novas oportunidades, novos estímulos, para que elas vivam novas experiências, formem novas memórias e isso impacte tanto a vida delas quanto das pessoas ao redor. Então, é, mudou totalmente a minha condição profissional. Eu tenho mais segurança, é, eu tenho mais convicção daquilo que eu falo, mais segurança, mais convicção daquilo que eu falo, da minha entrega também. Eu sei o que eu estou fazendo ali, é uma vida, né, na minha frente. Então, eu tenho muito mais é, empatia, como nós falamos aqui, compaixão, e eu consigo ajudar as pessoas dentro da necessidade de cada uma delas com muito mais maestria. Que maravilha, Fábio. Eu fico muito, muito feliz, porque assim, hoje a psicanálise em si, claro, é uma área de atuação, é uma formação muito séria, né? Sim, Lógico, tem instituições, como tudo na vida, como toda profissão. Mas a psicanálise é algo hoje que está mudando muitas vidas. E o quanto a gente também investe nessa área de atuação. Ter conhecimentos correlatos que embasam, por exemplo, o que você já totalmente. sabe, o quanto isso faz a diferença. Então, eu deixo aqui o meu convite para quem está aqui na live, que atua também como psicanalista, como terapeuta, e quiser conhecer mais sobre a nossa pós-graduação, e ter, além de ter Fabiana, por exemplo, como mentora, ter também como tutora, que ela vai ser uma das nossas tutoras, a formação está chegando, já já a gente divulga isso para vocês. Entre em contato com a gente, a nossa próxima turma vai começar agora, dia 31 de agosto. E ela 31 de tem um agosto. diferencial maravilhoso, que é a mentoria da doutora André. Exatamente, exatamente. A gente sempre A pensando em monitoria e a mentoria, né, Laís? A mentoria isso. e a. A turma premium, ela, além de ter as disciplinas, são 12 disciplinas, uma delas é a neuroplasticidade, que a gente trouxe aqui. Tem uma disciplina comigo, que é a psiquiatria nutricional, Maravilhosa. que eu trago toda a questão da nutrição impactando o nosso cérebro. É, com disciplinas sobre comunicação assertiva, sobre A gente aprofunda evolução. sobre, por exemplo, o cérebro depressivo, o cérebro ansioso, os transtornos mentais. A gente aprofunda tudo isso na pós também, né, Laís? Exatamente. Além disso, né, uma novidade agora para essa próxima turma é justamente a nossa pós ela é dividida em módulos, cada módulo tem 4 disciplinas. Ao final de cada módulo, nós teremos uma mentoria em grupo com o professor Dr. André Davim. Além disso, nós teremos tutoria com mais tutores, né? Porque a Amanda Ferrari ela acompanhou a turma 1, mas óbvio, né? Não, a gente quer crescer, a gente já está crescendo, mais alunos, mais turmas. Então a gente vai ter também uma formação de tutores que a Fabiana vai estar, a Rita, a Meire, Vinícius. Doutor Então eles vão ser Vinícius. formados também como tutores para acompanhar aí os próximos alunos nessa jornada. A Vera, olha aqui, a Vera que já é a nossa aluna aí da turma 4. Além disso, a gente tem também uma atualização que aulas práticas, gente. Porque a gente tem muito cuidado com, além de ter todo um ambiente, uma plataforma com o conteúdo, mas trabalhar a ambiência, fazer com que você entenda a teoria, mas não fique só na teoria. Que vocês possam ir além, trabalhando toda a questão prática, as regiões do cérebro, córtex pré-frontal, a amígdala cerebral, enfim, porque isso é sobre comportamento também. E além disso, a gente tem
a imersão presencial, que ainda vai acontecer a edição desse ano, lá para o final do ano, que é o Neurociência na Prática. Então, é isso que a gente realmente acredita e a gente coloca em prática. E eu espero, fica aqui esse convite, viu, Fabi, para todas as mulheres que acompanham, entre em contato com a gente, conversa. A Júlia está à disposição para tirar dúvida, para poder entender qual é o cenário, enfim, para que você possa fazer parte da próxima turma, que vai dar início agora 31 de agosto. De E agosto. aí, ó, Fabiana é um exemplo disso. Ela trouxe aqui o quanto ela agregou, né, a neurociência em toda a formação dela, o quanto isso impactou os seus atendimentos, a anamnese. Laís, mas eu sou psicanalista, eu trabalho, né, eu sou terapeuta. O que é que, por exemplo, entender, na minha anamnese, entender, por exemplo, o aspecto nutricional do meu paciente, do meu cliente, o que é que isso vai se eu não sou nutricionista? Isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque dependendo do que a pessoa está comendo, isso está impactando o comportamento dela. Então, às vezes, é um comportamento que está disfuncional em virtude do que ela está comendo. Você não vai, como terapeuta, lógico, você não vai prescrever uma dieta, até porque isso não é o seu objetivo. Mas você vai detectar um pilar extremamente importante que vai fazer com que ela tenha ganhos, ela tenha mudança em padrões de comportamento. E às vezes essa pessoa nunca nem ouviu falar nisso. Exatamente. Eu lembro direitinho, Laís, de um slide que você apresentou na sua disciplina falando da matéria-prima para os neurotransmissores. De onde que vem? Eu nunca tinha ouvido falar daquela forma. Pois é, do que a Então, gente come. agregou muito valor do que a gente come, da nossa alimentação. Então, foram, assim, é um conhecimento riquíssimo. Eu aprendi coisas que eu não aprendi em outro lugar. Falo isso, assim, com muita verdade, com muita sinceridade. E isso trouxe, né, novas percepções, um avanço para minha vida pessoal e profissional. Fico muito feliz e a gente sabe o quanto você é coerente com o que você fala, com o que você vive. E tenho certeza que todos que estão aqui acompanhando a gente. Olha aí, sobrinha linda. Ah, tia Helena, eu achava que era com você, Fabi. Não, só Minha tia. tia Helena, maravilhosa, tá lá no Rio de Janeiro. Irmã do meu pai. É engraçado, ó. Tia Helena, por exemplo. Essa minha tia, eu nem sei. Tia, faz quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente? Faz muitos anos. Mas tem coisas que a gente não está no mesmo ambiente, a gente não vive na mesma cidade. Sim, Mas a relação, a conexão é tão forte, e aí tem a ver com a ambiência, né? Que a gente vem falando aqui desde o início, que quando eu me encontro com ela, parece que ela vive na mesma casa que eu. sim, sim. É muito interessante Muito isso, né? interessante. Fabi, encerrando aqui, então, eu acho que estruturalmente, assim, a gente trabalhou no primeiro bloco, a gente trabalhou a questão da crença comum, que a gente desconstruiu isso, né? A questão de que mudar é sobre ter força de vontade. A gente trouxe aqui vários, inclusive trabalhando a ciência, a neurociência, a neuroplasticidade, mas também com exemplos práticos da sua vida, da minha, enfim. O quanto isso, a gente precisa desconstruir isso. A gente trabalhou o papel do ambiente, e aí, para encerrar, a gente trouxe várias aplicações práticas. Mas qual o recado final que você gostaria de deixar aqui para a nossa audiência? Porque tem muita gente aqui que é sua audiência, né? E que eu agradeço estar aqui presente, o tempo de todos. Mas a gente acabou passando o horário porque a gente foi começar a mesma live. Sim. Era 30 minutinhos depois dos problemas técnicos, mas o que importa é que deu certo. Que mensagem final você gostaria de deixar? O que é que seu coração está pedindo para você falar? Porque a boca, ela fala do que o coração O está coração cheio, tá né? cheio? O que é Eu que seu deixo coração está que cheio? ninguém aqui precisa mudar sozinho. E que mudar é uma decisão e você precisa estar nos ambientes certos, que vão te ajudar a sustentar quem você é.
Então, eu deixo, né? Faça uma autorreflexão, uma autoanálise da sua vida, dos ambientes que você tem frequentado, quanto isso tem influenciado sua vida, seus resultados, seus frutos. E se você entender que é necessário certas mudanças, busque ajuda com as pessoas certas. Busquem especialistas nas áreas, busque o conhecimento. E aqui na The Neuro Academy me ajudou muito. E é isso, não, você não precisa mudar sozinho. E olha só, corroborando aí o que a Fabiana trouxe, né? Às vezes a gente não tem clareza para onde ir. A gente não tem clareza qual conhecimento eu preciso acessar. A gente não tem clareza qual ambiente que eu preciso frequentar. Às vezes a gente não tem clareza quais as pessoas que eu preciso me conectar. Mas eu tenho clareza, por exemplo, que eu não quero mais estar nesse lugar que eu estou. Sim. Que algo eu ainda não sei, eu ainda não entendo, estou dando um exemplo, tá? Sim, Por quê? sim. Porque às vezes quando a gente sabe a direção, fica Mais fácil, mais né? fácil. Mas nem Mas às sempre nós vezes, sabemos. exato, mas às vezes você que está aqui nos ouvindo, você nem sabe para onde ir. Você não sabe, você só sabe que você não quer mais estar onde você está. Você só sabe que você não quer mais ter esses frutos que você vem colhendo. Você não quer mais colher esses frutos que você vem colhendo. E não adianta. Se eu planto banana, eu vou colher banana. Se eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi. Então, você plantou algo, e aí sem culpa mais a questão da responsabilidade pelo que eu vivo. Eu estou colhendo algo que eu não quero mais. Mas eu não sei o que fazer. Talvez essa seja uma live que tenha sido um divisor de águas na sua vida. Que você não sei para onde ir, mas eu estou com duas pessoas, duas mulheres, que pagam o preço de construir o resultado que for. Isso é fruto de muito. Assim, eu falo isso com muito orgulho. Em que sentido, Fabiana? Porque é muito fácil a gente reclamar Sim. e não arregaçar as mangas e mudar, entendeu? Às Esperar, vezes é né, a mudança cair do céu. confortável, É confortável. às vezes fica confortável. Mas o desafio é. E aí, além de ser desafio, gente, é prazeroso demais você colher banana porque você plantou banana. É muito bom. Porque você plantou banana e você também teve a maturidade de esperar o processo, de Um passar tempo pelo certo. processo de regar, de nutrir, de adubar, Podar quando for necessário. podar quando for necessário. Exatamente. Exatamente. Arrancar quando for necessário. Sim. A jornada ela não é linear, né? A jornada de cura, ela vai ter altos e baixos. Exatamente. Então, se você está nesse lugar, estamos aqui à disposição. Procure Fabiana, me procure a The Neuro Academy, e venha fazer parte de um ecossistema de transformação. Porque a gente trabalha a neurociência como uma ciência de fato que é de transformação, para curar, para direcionar, para você que já está vivendo algo que você já vem colhendo, mas que você deseja ir além, você deseja ter resultados mais expressivos na sua vida, na sua saúde, nos seus negócios, na sua carreira, seja qual for o objetivo que você tem em mente, tá? Então, dando continuidade aqui à mensagem de Fabiana, essa é a minha mensagem. E não espere a oportunidade chegar. Crie a oportunidade. Cria Muitas vezes a oportunidade. oportunidade que você deseja, ela já está batendo na sua porta. Mas você está com receio, com medo. Não tenha medo, não. Não tenha medo de abrir, não. Não tenha medo de pegar na maçaneta, de girar a chave. Entendeu? Não tenha medo. Não tenha medo do desconhecido. Porque muitas vezes é o desconhecido quando você abre e diz assim: Oi, tudo bom? Eu me chamo Laís. Eu não sei ainda quem você é, mas eu quero lhe conhecer. Como um dia foi a neurociência para
para Fabiana, por exemplo. Sim, sim. Eu quero É, treinar o meu eu queria cérebro. entender as bases biológicas do comportamento. E aí fui e toquei na maçaneta, abri a porta e decidi avançar. E decidiu avançar, decidiu treinar o cérebro. E aqui estamos nós, Aqui conectadas, estamos e que nós. vem muita coisa bacana aí. E então, Fabiana, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelo seu Eu que sim, agradeço, Laís. Para mim foi um por não ter privilégio. desistido de estar aqui com a gente hoje, de fazer Não, eu falei, acontecer. nem que seja no perfil do André, eu vou entrar nessa live. A gente ia dar um jeito. A Nem pelo gente ia dar um jeito. computador, Laís, eu consegui entrar. Não É, tem aparecia ao coisas vivo para que mim. Não dá tem para coisas que não se explicar. explica, né? Mas o que Sim. importa é a gente não desistir, É isso. E eu quero né? agradecer também a participação aqui de tantas mulheres relevantes do grupo Intencionalmente. A Vera escreveu. Obrigada, Fabi. Foi através de você que eu conheci a Laís, essa pessoa incrível. Ah, Seja Vera, muito bem-vinda, obrigada. Vera, ao ecossistema da The Neuro Academy. Você vai Seja se muito surpreender. bem-vindo. Você vai se surpreender com toda a jornada de transformação que você vai viver. Muito obrigada. E agradeço também a presença de todas vocês que vieram aí através da Fabiana, que não nos conhecia, mas que confiaram por confiar nela, confiaram na gente, né? Isso tem um valor assim muito, muito grande para a gente. E contem comigo. Eu vou alinhar com Fabiana um dia aí para estar com vocês, tá? No Será um grupo. prazer. E me coloco aí à disposição. A gente vai só alinhar a data. E o conteúdo é vocês que mandam. Eu quero saber, viu, Fabiana? Eu quero Tá, saber o que é que joia? elas querem para realmente eu levar um conteúdo de valor e a gente construir isso juntas. Tá joia, gente? Um beijo. Obrigada, Eu que Fabi. agradeço, Laís, pela oportunidade. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Com certeza. Com certeza. A alegria é toda nossa. Um beijo Um e a gente beijo. se encontra, seja na Dendora Academy, seja no grupo Intencionalmente, seja na conferência do próximo ano, enfim. Na pós, Tá, para joia? algumas, né, Na também. pós, exatamente. Vera é uma. Vera é uma que já está na nossa pós e eu tenho certeza que outras virão, tá, joia? Pois um beijo. Fique Daiane, com que está aqui, já Deus. participou do evento presencial lá em Alphaville com vocês. Olha Daiane só, cadê? Guimarães. Ela Ah, acabou de Daiane escrever Guimarães. como é Eu me lembro. maravilhoso participar desse ecossistema de autoconhecimento. Ela esteve Eu com me lembro, vocês. Daiane, de você. Que bom, fico feliz. Olha só, que bacana. Maravilha. Próximo ano tem mais, viu? CAP 2027. É, e nós vamos convocar as mulheres intencionalmente, vamos todas para o CAP juntas. Com certeza. Vamos fazer um momento exclusivo das mulheres, porque as Vamos, mulheres já estão dominando o mundo. vamos. Pois um beijo. Então, beijo, Laís. Fique com Obrigada. Deus, Fica viu? com Deus também. Deus abençoe. Beijo, gente. Beijo e abraços para todas vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.